Olá pessoal, sou Juan Carvalho, professor de Matemática Discreta da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e nessa aula nós vamos resolver um exercício sobre funções. Nos vídeos anteriores, nós fizemos uma breve revisão sobre composição de funções, funções injetoras e funções sobrejetoras. Em seguida, resolvemos esses dois primeiros exercícios. Nós provamos que se f e g são injetoras, então f composta com g também será uma função injetora. Depois, provamos a questão análoga, trocando a propriedade injetora por sobrejetora. Ou seja, nós mostramos que se f e g são sobrejetoras, então f composta com g também é sobrejetora. Neste vídeo, nós vamos verificar essas duas questões também envolvendo composição de funções. O terceiro exercício, ele, na verdade, não é uma afirmação, né? É uma pergunta. É pedido para a gente verificar se essa sentença, se a pergunta, a resposta é sim ou não. Vamos lá. Se f e e composta com g são funções injetoras, então podemos concluir seguramente que g também é uma função injetora? Vamos declarar, como já temos feito, o domínio e contradomínio das nossas funções, de forma que a gente possa ter a composição de f com g. Então, a gente não sabe, a princípio, se essa proposição é verdadeira ou falsa, se essa pergunta, né, a resposta dela é sim ou não. Então, vamos pensar. É possível que f e f bola g sejam injetoras, mas a função g não seja injetora? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente não sabe a resposta para essa pergunta, então vamos verificar. É possível que a resposta seja não, que isso aqui seja falso? Ou seja, é possível que o antecedente seja verdadeiro, f e f bola g são injetoras, e o consequente ser falso, ou seja, g não é uma função injetora? Vamos verificar. Se g não for uma função injetora, o que é que isso significa? Ora, a função é injetora quando, sempre que a gente parte de elementos distintos do domínio, a gente chega em elementos distintos no contradomínio. Mas se g não é injetora, então existem pelo menos dois elementos, A1 e A2, do domínio de g, de forma que esses elementos são distintos, porém, eles possuem a mesma imagem, certo? Eles são distintos, mas G leva tanto A1 quanto A2 para o mesmo elemento no contradomínio de G, tá certo? Que é o conjunto B. A saída de G é um elemento do conjunto B. Ora, a saída de G serve como entrada para a função f. Mas, se g de A1 é igual a g de A2, então não tem escapatória. F do g de A1 vai ter que ser igual ao f do g de A2. Por quê? Porque a gente está alimentando f com o mesmo elemento. Se f pegasse o mesmo elemento e ora retornasse um valor e ora retornasse um valor diferente, então f sequer seria uma função. Como f é uma função, se ela recebe a mesma entrada duas vezes, ela deve obrigatoriamente retornar a mesma saída em ambas as vezes. Mas o que é que temos aqui? Nós temos dois elementos distintos do domínio de G, que é o domínio de f bola g. Então, partimos de dois elementos distintos de f bola g,
mas chegamos no mesmo resultado, na mesma saída, quando computamos f bola g. E estamos supondo que f bola g e f, né, são funções injetoras. Ora, se f bola g é uma função injetora e nós partimos de elementos distintos do seu domínio, o resultado deveria ser saídas distintas no contradomínio. Mas não foi isso que aconteceu. Então, o que nós temos aqui é uma contradição. A gente supôs que a proposição inicial era falsa, ou seja, que o antecedente era verdadeiro e o consequente era falso, e chegamos a uma contradição. Portanto, a nossa suposição inicial de que a proposição era falsa deve estar errada. Logo, a proposição deve ser verdadeira. Podemos então concluir que, se f e f bola g são funções injetoras, então a função g obrigatoriamente também será injetora. E o último caso, parecido com o anterior, mas aqui vamos trabalhar com funções sobrejetoras. Se f e f composta com g são sobrejetoras, podemos concluir que g também é sobrejetora? Aqui, mais uma vez, temos uma pergunta. Não sabemos se a resposta é sim ou se a resposta é não. Mas você pode utilizar os conceitos que trabalhamos aqui para tentar verificar se essa proposição ela é de fato verdadeira ou falsa, tá certo? Então, tente fazer essa questão a partir dos conceitos que trabalhamos nessa aula, tá certo? Até a próxima!